Cara do céu, pegaram o Bolsonaro queimando a rosca, velho. É pra acabar. Não faltava mais nada. Não faltava, era só isso que faltava. Pegaram o Bolsonaro queimando a rosca. Incrível. Quem pegou? Fui eu que peguei? Não, não fui eu que peguei. Pegaram aí. Alguém pegou. Quem pegou? Quem pegou, não sei. Mas pegaram o Bolsonaro queimando a rosca. Quem vai explicar essa história pra você melhor é o senador Marcos Duval. Olha o cara explicando aqui pra você entender a história. O senhor disse publicamente, sem ser perguntado por ninguém, o senhor disse. O senhor não estava sendo perguntado. O senhor se ofereceu a dar a versão de que ficou bravo quando o Bolsonaro tentou lhe coagir, palavras suas, a dar um golpe de Estado. Quando o senhor fica de frente para um policial, o senhor muda a versão e protege Bolsonaro. Mas eu queria saber o que aconteceu com a primeira versão. O senhor mentiu, o senhor se esqueceu, teve um apagão de memória, o senhor deu deliberadamente mesmo versões diferentes para confundir. O que aconteceu, senador? Porque a primeira fala não combina com as outras. Aliás, elas não combinam entre si. Nesse ponto, o ministro tem razão. Então, vamos lá. O que o ministro fala é como se eu tivesse dado depoimento na Polícia Federal de versões diferentes. Então, vamos esclarecer isso. Mas o senhor entende que são duas versões, né? O senhor entende que a versão que o senhor deu à Polícia Federal e essa que eu acabei de rememorar para o senhor são absolutamente opostas? Não, deixa eu explicar. Acho que está tendo uma confusão. O que eu utilizei, isso tem no nosso meio chamado persuasão. Desde a Segunda Guerra Mundial é usado isso para você ter o engajamento da imprensa para mandar algumas mensagens que eu precisava mandar, que era para os ministros, que eu já tinha acesso ao documento e já sabia quem seriam os culpados. Não entendi nada, senador. Eu não entendi nada. O que persuasão tem a ver com isso? Eu fiz uma pergunta muito objetiva, senador. Se o senhor puder responder. O senhor mentiu ou não mentiu? Só isso, na primeira versão. Espera um pouquinho. Deixa eu falar uma coisa. É importante entender. A versão dada na Polícia Federal é a versão que o verdadeira e com detalhes até da roupa que todo mundo estava usando. Ponto. Depois daquilo ali, não falei mais. O que foi dito para a imprensa não era nada oficial. Então o senhor mentiu. O senhor mentiu quando falou à imprensa. Não. Para a imprensa, eu usei a estratégia da persuasão. Então, eu posso mandar para vocês documentos sobre isso, para vocês entenderem. Senador, o senhor não precisa me ensinar o que é persuasão. Até porque eu entendo bem o que é persuasão e entendo bem de mentira também. O senhor está dizendo que usa a imprensa para mentir. Como é que eu vou acreditar que o senhor está falando a verdade agora? O adjetivo pode ser dado de várias formas, não tem problema. O que é verdade e o que importa aqui é que no depoimento da Polícia Federal, que foi o depoimento oficial, lá está a verdade plena e absoluta. Então, não foi dado outras versões, porque deu a entender na divulgação do ministro que depois do meu depoimento na Polícia Federal, eu dei outros depoimentos na Polícia Federal se contradizendo. Não é verdade. Eu dei apenas um único depoimento e dali encerrou até as entrevistas, eu não dava mais. Então, esse senador Marcos Duval aí, uns tempos atrás, aí chamou a revista Veja, chamou a imprensa e disse o seguinte história. Falou que, gente, é o seguinte, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou me obrigar, tentou me forçar a fazer uma ligação para o ministro Alexandre de Moraes, para eu conversar com o ministro Alexandre de Moraes e incriminar o Alexandre de Moraes para cancelar a eleição de 2022. Não sei qual que é a ligação que ele tem com o Alexandre de Moraes, se eles são chegados, se eles são amigos, se eles são coligados, mas o que dá para entender na história é que o senador Marcos Duval sofreu pressão do Jair Bolsonaro para que ele ligasse para o Alexandre de Moraes e essa ligação seria gravada e que nessa gravação ele ia conversando, porque ele é da SWAT, né? Ele é um cara foda, um cara inteligentíssimo. Aí ele ia nessa ligação convencer o ministro Alexandre de Moraes confessar algum tipo de crime, alguma cagada, que fosse suficiente para prender o ministro Alexandre de Moraes e cancelar as eleições de 2022. Porque ele era um cara muito bom de conversa e ele provavelmente talvez fosse corigado e chegado com o Alexandre de Moraes. Essa é a história que ele falou na imprensa. Ele falou isso.
chamou a imprensa e falou isso. Ele falou isso. Ele falou que o Bolsonaro tentou forçar ele a ligar para o Alexandre de Moraes e fazer essa trama, promover esse golpe. Aí o que acontece, cara? Os bolsonaristas todos ficaram fodidos com ele ali, o Bolsonaro deve ter dado uma ligada para ele ali, os amigos do Bolsonaro também não gostaram da história. Aí ele já disse que não era bem assim, já veio com 4 histórias diferentes num dia. Aí a polícia chamou ele para depor, quando a polícia chamou ele para depor, ele contou uma outra história, que agora diz que essa história que ele contou na polícia é a verdadeira. Que daí não tem nada a ver, que o Bolsonaro não ligou para ele, que o Bolsonaro não pressionou ele a ligar para o Alexandre de Moraes, que não tinha esse golpe. Ele mudou totalmente a história. E agora que você está vendo nessa entrevista, é a repórter perguntando para ele: senador, você mentiu quando você chamou a imprensa e deu aquela versão falando da história que o Bolsonaro estava te forçando a fazer ligação? Ou o que você depois na delegacia é mentira? Porque uma história é diferente da outra. Contou 2 histórias diferentes, então uma das histórias é mentira. E ele falou que não é mentira, porque isso daí é a estratégia da persuasão. Então quer dizer que ele deu um nome para mentira, porque ele mentiu antes de depor. Então ele contou uma mentira na imprensa, diz ele que contou uma mentira na imprensa, e a história que ele contou na Polícia Federal lá quando foi depor, diz que aquela história é verdadeira. Daí ela está perguntando: então você mentiu na primeira vez? Aí ele falou: você pode dar o nome que você quiser, foi o que ele falou, você pode dar o nome que você quiser no fato, mas eu usei da estratégia da persuasão. E aí que está o pulo do gato, cara. Estratégia da persuasão é mentira. Então, mentira é estratégia da persuasão. Para quem? Para gente ruim, para quem não tem caráter, para quem não tem honra, para quem não tem moral, para quem é mentiroso, para quem não tem vergonha na cara, para quem não tem Deus, pátria e família no seu coração, para quem não presta, para quem é lixo. Quem é lixo usa da estratégia da persuasão com mentira. Quer dizer que o senador Noval mentiu, chamou a imprensa para mentir. Ele mentiu e agora mentir ele chama de estratégia da persuasão. Quem utiliza essa estratégia da persuasão também é todo mundo que apoiou o Bolsonaro, cara. Toda a galera que apoiou o Bolsonaro, que espalhou o vídeo de uma maneira de piroca, toda a galera que falou que ia fechar as igrejas, estava usando da mentira, não, da estratégia da persuasão. Falaram que iam fechar as igrejas, que iam transformar os banheiros tudo unissex, que os homens iam poder frequentar os banheiros das meninas, que um monte de barbaridade, cara. Que iam liberar o aborto já de cara, que todo mundo pode abortar. Qualquer quer abortar, que tu não pode abortar. Aborto liberado no Brasil, agora pode abortar. Tipo, isso é estratégia de persuasão. Isso é mentira. Isso é a maneira com que gente que não tem plano de governo, gente que não tem intenção de melhorar ou de agregar na nossa comunidade usa para conseguir ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro fácil na política, para ganhar dinheiro, para roubar dinheiro com orçamento secreto, para roubar dinheiro com orçamento superfaturado. É para roubar, é gente ruim. Então a estratégia da persuasão é mentira. E é simples assim. Agora, claro, que vão perguntar: mas você está usando o mesmo argumento? Não, eu estou dando um exemplo. O que você achou? O que você achou desse meu vídeo falando que pegaram o Bolsonaro queimando a rosca? O que você acha dessa... Isso é uma mentira, cara. Pegaram o Bolsonaro queimando... Isso é mentira, isso não existe. Isso nunca aconteceu. Ou se aconteceu, não ficou público. Ninguém mostrou nada, ninguém pegou nada, ninguém apresentou nada. Não tem prova sobre isso. Mas é uma falácia. É um negócio que realmente é uma estratégia de persuasão para fazer você assistir o vídeo até aqui. Da mesma maneira que eu fiz você assistir o vídeo até aqui porque eu contei uma mentira no começo. Porque é uma mentira. Ninguém pegou o Bolsonaro queimando a rosca. E se tivesse queimado a rosca também, nem eu nem você temos nada a ver com isso, porque a rosca é do Bolsonaro, né? Então, de qualquer forma, cara, se ligue. Olha como a estratégia da persuasão funciona. Olha como a mentira tem muito mais poder de impacto, tem muito mais poder de se espalhar por aí do que uma verdade. Uma mentira é rápida, é fácil, todo mundo quer saber, todo mundo quer ver. Por quê? Porque é mentira. Estratégia da persuasão, bosta nenhuma. Mentira. Então, todo mundo que cresceu e que se desenvolveu na política através da mentira, são pessoas que não querem o teu bem, são pessoas que não vão fazer nada para melhorar a sua vida. Peraí, mas primeiro, antes de terminar esse vídeo, precisa esclarecer o negócio, né, cara? Dá só uma olhada o que é rosca, o que quer dizer esse negócio de rosca. O que são as roscas? A rosca é um dos principais elementos que compõem um parafuso. A rosca nada mais é do que uma estrutura helicoidal, composta por filetes em torno de uma superfície cilíndrica. Sua função é permitir o encaixe e o travamento de materiais através do movimento rotacional. Então, pessoal, eu pelo menos nunca vi nem foto nem vídeo do Bolsonaro tacando fogo em parafuso para queimar a rosca.
Então esse negócio de Bolsonaro queimando arroz, pegaram, quem pegou, não sei, quem foi, pegou, pegaram aí, tem prova, né? Não tem prova, mas falaram aí, falaram. Mas provar a foto de Bolsonaro colocando fogo em parafuso aí, nem vídeo, também não vi, tá? Um abraço pra você, e agora, fui!